Bem, a pergunta é se existe um movimento High Church dentro do luteranismo. Ah, muita gente confunde e até usa por uma questão de simplicidade de vocabulário. Talvez o pessoal está mais acostumado a ver coisas do anglo-papismo, né, do anglicanismo e do catolicismo romano. E aí acaba importando vocabulário para dentro do luteranismo. O que acontece no luteranismo hoje em dia é bastante forte, impulsionado, por exemplo, por algumas igrejas da Europa, mas mais especificamente por igrejas americanas, como dentro da esfera do Higher Things Conference, organizado pelo reverendo Bob Borgart, uh, e pelo Rich Hines e outros assim. O pessoal simplesmente chama isso de movimento High Church. É um movimento High Church dentro do luteranismo. E, e isso está sendo usado, inclusive, dentro da igreja luterana no Brasil para meio que xingar as pessoas. Isso aí é do movimento High Church que está ameaçando destruir a igreja, coisas assim. Eu mesmo já escutei dessas assim, né? Mas vamos ver. O que acontece é que existe sim um movimento mais litúrgico tradicional, vindo especialmente de jovens, dentro de alguns jovens dentro do luteranismo, isso existe. Isso é um movimento, um fenômeno mundial, vamos dizer assim. Existe em tudo que é lugar. E só que já muito antigamente, já na época lá do Hermann Sasse, etc., se evitava chamar isso de High Church. Por quê? Porque High Church é um movimento clássico, todo mundo que conhece um pouco de anglicanismo e catolicismo romano do século XX, 19 e 20 conhece a história do movimento de Oxford, que justamente liderado pelo Cardeal Newman. Cardeal Newman, por quê? Porque uma época ele era pastor, bispo, anglicano, e depois se converteu ao catolicismo romano e acabou terminando a sua vida como cardeal. O Newman, a conversão do Newman ao catolicismo foi um evento muito, não sei se traumático é a melhor palavra para isso, mas certamente foi impactante na época. E aí vem a questão do Hermann Sasse. O Hermann Sasse, ele é uma das coisas que ele frequentemente aponta quando ele está falando sobre, especialmente sobre culto. E tem uma carta dele que vale muito a pena, pessoal que sabe inglês, também sabe espanhol, procurar por aqueles volumes do Camino Solitário em espanhol, ou The Lonely Way, são 2 volumes, em que um desses volumes de escritos do Hermann Sasse, e em um desses volumes ele tem uma carta ali chamada contra os perigos do movimento High Church. E justamente ali ele vai expor uma questão. É um documento fantástico, tem vários pontos para serem falados sobre esse documento, mas ele vai explicar uma questão que é a seguinte: liturgia por liturgia não ajuda de nada. A liturgia ela tem que estar encaixada na vida da igreja. Ela tem que fazer parte da vida da igreja e ela não pode ir contra a vida da igreja. E contra a doutrina da igreja especificamente. Por quê? Porque justamente dentro do anglicanismo, e parte disso foi a conversão contribuiu para a conversão do Cardeal Newman, foi que o movimento de Oxford estava trazendo coisas do papismo na época papismo tridentino, não tinha Vaticano II ainda no meio do caminho para mudar as formas de culto. Eles só trouxeram as coisas para dentro do anglicanismo e pensaram muito pouco sobre o impacto que isso teria na vida da igreja. Resultado, conversão do Newman. Você perde a pessoa, você não ganha ela. Isso está conectado diretamente com um axioma da igreja antiga, que é o lex orandi e lex credendi. O lex orandi e lex credendi dita que é o seguinte: aquilo que você faz no culto é a norma de doutrina, e a tua norma de doutrina fala daquilo que você faz no culto. Ela dirige aquilo que você faz no culto. Um pode influenciar o outro,
e um acaba transformando o outro. E a história disso, assim, isso aqui um buraco sem fim, assim, é um poço sem fundo. Esse é justamente o argumento dos reformadores sobre o catolicismo romano, de que foram entrando coisas para dentro da vida da igreja e o catolicismo foi só ratificando como doutrina. E isso não é de hoje, assim, o próprio Hermann Sass tem um escrito que ele chamado, em alemão é Union und Bekenntnis, União e Confissão. Se eu não me engano, também está naqueles 2 volumes do The Lonely Way, chamado, e aí vai ser Union and Confession, que justamente trata, e lá ele traz um exemplo de um cara chamado Karl Adam. Karl Adams, ele era um dogmático católico, um doutrinário católico, e ele escreveu um livro chamado O Espírito do Catolicismo, ou A Essência do Catolicismo. E lá ele diz o seguinte, que ele confessa basicamente a revelação progressiva dentro da Igreja Católica, e fala assim, as doutrinas católicas, elas vêm da vida da Igreja, né, aquela coisa bonitinha, né, vêm da vida da Igreja e são ratificadas como doutrina. No final das contas é isso que ele vai falar. E o Hermann Sass aponta justamente isso, fala assim, não, porque você tem que regrar através da regra da doutrina. Quando uma prática estranha começa a aparecer na igreja, você regra através da doutrina. Você não pode deixar a má prática virar doutrina. Então, e aí vem os católicos e falam assim, não, porque baseado na escritura, esse é o argumento do Karl Adams, inclusive, baseado na escritura, os calvinistas e os luteranos e esse pessoal todo tem uma doutrina morta. Eu falo, então o que você quer dizer com isso, cara? Então, isso tudo para explicar high churchismo. Por quê? Chamar de high church é você acabar, no final das contas, passando a mão no erro, a mão na cabeça do erro que foi que levou a conversão do cardeal Newman, que é high church pelo high church. Ou seja, se você começa a importar essas práticas para dentro da igreja, você vai, sem pensar sobre a questão doutrinária delas, ou etc. É bonito, é histórico, é não sei o quê. Várias coisas são históricas e não são bonitas, assim. Então, decapitação por guilhotina é histórico, mas não é bonito, né? Então, tem vários detalhes sobre isso. E então acaba que você precisa lembrar sempre da questão doutrinária. Por isso que se tende a chamar de outras coisas esse movimento luterano dentro da própria igreja luterana, seja de um tradicionalismo, seja de alguma outra coisa, mas dificilmente se tenta conectar. É melhor não tentar se conectar isso com high church, porque high church é uma parte doutrinária anglicana, uma parte da história do anglicanismo, perdão, e ela é um problema no final das contas, porque ela indica uma apreciação da liturgia meramente por ser liturgia. Então, esse é o grande problema da questão. Ser litúrgico por ser litúrgico, né? Ou ser litúrgico porque é histórico. Isso é um problema. Isso é um problema, porque no decorrer da história da igreja muitas coisas estranhas aconteceram. Então, essa é um pouco da resposta. Claro, o buraco vai muito mais embaixo, mas se botado contra a parede, então, para falar assim, tem ou não um movimento high church dentro do luteranismo? Não. O movimento high church não é luterano. Apesar de que a maior parte das pessoas chama isso de high church, não deve ser high church. Porque nós temos um artigo das nossas confissões contra liturgia só por ser liturgia, que é o artigo 10 da Forma de Concórdia sobre os adiáforos. Só buscar no livro de Concórdia, Forma de Concórdia, Declaração Sólida, artigo 10 sobre os adiáforos. Se alguém tenta forçar uma prática simplesmente por ser prática, você diz não e você faz o contrário.
Então, ah, essa é a organização. E os adiáforos, é claro, é um outro buraco mais fundo ainda, mas eles preservam a essência e aquilo que é de fato evangélico no culto. Evangélico aqui não no sentido moderno da coisa, simplesmente de tipo, pentecostal, carismático, essas coisas assim, não. Evangélico no sentido de que você não precisa de toda a pompa litúrgica para entregar a Santa Ceia a alguém. Você não precisa de toda a pompa litúrgica para batizar alguém. Embora seja muito bonito e se deva buscar uma ordem e decência e preservar aquilo que a igreja confirmou. Só que não a despesa, né? Não a despesa de corromper a doutrina. Então, fica a recomendação de leitura aí. E é isso aí.